Oi, hoje nós vamos fazer uma questão relacionada com o meme comentado no último vídeo. Se você ainda não viu esse vídeo, eu aconselho fortemente que você assista. Vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir. A questão que eu escolhi para hoje é uma questão do vestibular da Universidade Estadual Paulista, que é o vestibular da Unesp, e bora lá ler a questão. Quando se mergulha um pedaço de fio de cobre limpo em uma solução aquosa de nitrato de prata, observa-se o aparecimento gradativo de um depósito sólido sobre o cobre, ao mesmo tempo em que a solução, inicialmente incolor, vai se tornando azul. E aí a gente vai analisar pedacinho por pedacinho. Então, quando se mergulha um pedaço de fio de cobre limpo, então nós vamos imaginar um pedacinho de cobre metálico, né? Se eu estou falando de fio de cobre, eu estou pensando na forma metálica desse cobre. Posteriormente, esse fio de cobre ele está sendo mergulhado numa solução aquosa de nitrato de prata. Então, eu estou colocando esse pedacinho de cobre lá dentro dessa solução aquosa de nitrato de prata. E aí, depois de um tempo, eu percebo o quê? Eu percebo que aparece um depósito sólido sobre o cobre. E aí não te dá informação nenhuma de coloração, né? Só fala que é só um sólido. Então, coloquei aqui um sólido verde, azul, esquisitão, que eu não sei do que está falando. Ao mesmo tempo em que a solução inicialmente incolor vai se tornando azul. Então, passa um tempinho, essa solução ficou azulada. E aí, vamos analisar essa situação. Então, inicialmente, o que a gente tem no nosso sistema? O cobre metálico, lá do fio de cobre, e a solução de nitrato de prata, que a gente representa por AgNO3, sendo que NO3- é o ânion nitrato e Ag+ é o cátion de prata. E aí a gente pode pensar o seguinte: quando a gente pega essa solução de nitrato de prata, eu devo me lembrar que esse sal ele já sofreu esse processo de dissociação iônica, porque nesse caso nós temos um sal que é solúvel em água. Então, como foi dito aqui que eu já tenho uma solução aquosa, eu posso afirmar com certeza que eu já tenho esses íons dissociados, ou seja, o cátion está separado do ânion. E depois de um tempo, a solução se torna azul. E quem já viu o vídeo, o último vídeo, comentando meme de química, já está craque de saber se tem cobre e a solução está ficando azul. É sinal de que eu estou formando cobre 2+, ou seja, eu estou partindo do cobre metálico e chegando a cobre 2+. Ou seja, esse cobre ele está perdendo seus elétrons, que tem carga negativa, e se tornando um cátion, que tem carga positiva. E se o cobre oxidou, obrigatoriamente alguém deve ter reduzido. Afinal de contas, esses elétrons saíram do cobre e foram para aonde? Então, a gente deve analisar o que mais que a gente tem no nosso sistema. A gente tem os cátions de prata e o ânion nitrato, o NO3-. Quem pode sofrer uma redução será o cátion prata. Então, já descobrimos que esse nosso sólido aqui que eu coloquei verde esquisitão, na verdade, a gente tem um sólido cinza claro. Agora, toda vez que a gente for responder uma questão, a gente deve ficar atento ao comando. O que é que essa questão está pedindo para a gente? Então, na alternativa A está escrito assim: por que aparece um depósito sólido sobre o cobre e por que a solução fica azul? Eu sempre dou uma olhada nesses sites que o pessoal fica pesquisando aí resposta de questão e a maioria delas não está respondendo ao comando, que é o porquê aparece um depósito sólido. Então, toda vez que aparecer essa expressão porquê, a gente está querendo saber qual que é o motivo, qual que é a razão que está associada ali nessa questão. Então, por qual motivo aparece um depósito sólido sobre o cobre? E por qual razão essa solução se tornou azul? Então, a gente tem que pensar em responder explicando por que aconteceu isso daí. Então, a resposta que eu propus aqui é:
que os íons prata presentes na solução de nitrato de prata são menos reativos que o metal cobre. Lembra lá da fila de reatividade? Essa baixa reatividade leva à redução dos íons prata, resultando no depósito sólido sobre o cobre. Ou seja, respondi aqui a primeira pergunta, o primeiro porquê da alternativa A. Como o metal cobre é mais reativo, ele é oxidado, levando à formação de íons cobre 2, que tornam a coloração da solução azul. E agora eu respondi o segundo porquê da alternativa A. Então, a gente analisou o nosso sistema e conseguiu explicar por que aparece esse depósito sólido e por que essa solução se tornou azul. E aí nós vamos para a alternativa B. E aí eu coloquei aqui o gabarito, mas não sei explicar. Então, se a gente olha um gabarito e não consegue explicar, mesmo olhando o gabarito, o que a gente deve pensar? Eu preciso então associar essa resposta com o meu problema. Então, vamos lá. Se eu estou representando a reação que está acontecendo, eu preciso lembrar do que eu tinha inicialmente, ou seja, os meus reagentes. Então, eu tenho aqui o cobre metálico, nosso fio de cobre, e a nossa solução de nitrato de prata. Identificamos que os cátions prata que estão presentes nessa solução vão sofrer uma redução, formando prata metálica, que é sólida, e eu estou formando os cátions cobre 2+. Tá difícil de ver? Vamos fazer passo a passo. Então, a gente observou que o cobre sofreu uma oxidação, baseada na observação de que a solução se tornou azul e que a prata reduz devido à formação daquele sólido. Então, a gente consegue escrever semi-equações de oxidação e redução. Então, como o cobre metálico sofreu uma oxidação, eu consigo escrever que o cobre sólido, que tem NOx igual a 0, que não está sendo mostrado aqui, sofreu uma oxidação formando o íon cobre 2+, que está em meio aquoso, e liberou 2 elétrons. E na redução, a prata, que estava disponível na nossa solução de nitrato de prata, recebe um elétron, levando à formação do sólido depositado no fio de cobre, que é a prata 0, prata metálica. Só que a gente tem que lembrar que todo elétron que está sendo formado na oxidação deve ser recebido na redução. Ou seja, a gente precisa fazer um balanceamento de elétrons. Então, na semi-equação de oxidação, eu tenho formação de 2 elétrons, só que na de redução eu tenho apenas 1. Para que esse número de elétrons fique igual, eu vou multiplicar a equação de redução por 2, toda ela, e aí eu passo a ter 2 elétrons sendo recebidos na etapa de redução também. E aí eu vou somar essas duas equações, o que eu tenho que está igual nos reagentes e nos produtos, eu posso simplificar, tem 2 elétrons aqui e 2 elétrons aqui. Então, eu posso simplificar 2 elétrons e 2 elétrons, e aí eu somo. Então, eu vou ficar com cobre metálico, 2 cátions de prata, 2 cátions de prata, cobre 2+, cobre 2+, e 2 de prata metálica. Lembrando que essas quantidades elas estão em quantidade de matéria ou número de mol. E o ânion, onde que ele foi parar? O que acontece? A gente pode escrever esta equação, que foi o que a gente fez junto agora, que é o que a gente chama de equação iônica reduzida, que vai ser a equação que demonstra somente as espécies que estão envolvidas nessa reação. Posso também escrever a equação iônica, que eu vou estar dando destaque a todos os íons que estão presentes. Olha aqui o nitrato aparecendo. Só que a gente lembra lá, o nitrato ele está como um íon espectador, é aquele que fica lá assistindo e não acontece nadinha com ele. Então, ele vai ter que, obrigatoriamente, aparecer tanto nos reagentes quanto nos produtos de modo inalterado. E aí a gente pode escrever uma equação química em que a gente vai colocar a representação dos compostos iônicos
na forma não dissociada. E aí você deve se ligar no seguinte: a gente tem que fazer sempre o balanceamento de carga desses íons para a gente chegar na fórmula química desse composto. Então, por exemplo, lá o nitrato de prata, eu tenho o cátion prata, que tem carga mais 1, e o ânion nitrato, que tem carga menos 1. Para eu balancear essas cargas, ou seja, ter o mesmo número de cargas positivas iguais aos de carga negativa, eu vou pegar 1 para 1. Então, a fórmula química do nitrato de prata vai ser o AgNO3. E para o sal formado com cobre, eu tenho que o cátion cobre tem 2 cargas positivas e o nitrato apenas uma. Para que eu tenha uma quantidade de cargas positivas e negativas iguais, eu vou ter que duplicar a quantidade de nitrato, que aí eu vou ter 2 vezes uma carga negativa, 2 cargas negativas. E o cobre, 2 cargas positivas. E aí a gente vai escrever esta equação. E aí repara, aqui a gente começou a utilizar parênteses. Por quê? Dentro do parênteses, eu estou indicando que eu tenho esse ânion, o NO3 menos. E aí eu estou pegando 2 unidades desse ânion. Tranquilo? Então, a resposta que eu achei oficial estava sendo essa, mas qualquer uma das 3, seja a equação com os compostos iônicos não dissociados, a equação iônica, mostrando todos os íons presentes no sistema, ou a equação iônica reduzida, estão corretas. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, pode me mandar. Você me encontra no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube. Vamos brilhar juntos?